Olá, psicólogo clínico. Hoje eu vim aqui te falar sobre um curso que eu desenvolvi que poderá te ajudar nessa parte de organização financeira e tributária do consultório. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Helena. Eu vim de outras áreas de atuação. Eu fiz primeiro a formação em economia, depois eu trabalhei na área da tecnologia da informação. Quando eu fui fazer essa transição para a clínica, me veio muita insegurança financeira, né? Como que seria viver do consultório? Eu estava acostumada em trabalhar em grandes empresas, onde ali a gente tinha vários direitos, algumas férias garantidas, 13º, uma empresa que até pagava plano de aposentadoria. Então, quando eu vim para a clínica, eu precisei pensar em tudo isso. Então, eu fui pensar num planejamento, né? O que eu precisava para fazer esse planejamento e ter uma tranquilidade financeira. Então, quando eu comecei a fazer esse planejamento, eu fui, pensar assim, o que ia me garantir viver do consultório. E para a gente falar que a gente está vivendo do consultório, não basta pagar a conta no final do mês, né? A gente precisa realmente ter, para a gente realmente ter essa segurança, a gente precisa conseguir pagar as despesas do consultório, inclusive a parte tributária, que muitas vezes é negligenciada e traz inseguranças, aí traz riscos, né, para nosso trabalho. A parte de reserva de férias, reservas para mês de baixa, né, para trazer essa tranquilidade para a gente. A gente avaliar qual que é o nosso padrão de vida, né, para a gente conseguir chegar no final do mês, pagar as despesas pessoais, pensar nos objetivos pessoais de curto, médio e longo prazo, isso também é importantíssimo, né, porque viver do consultório, ter segurança financeira, eu também preciso pensar no futuro. E um ponto importantíssimo também, muitas vezes, deixar de lado, é a questão da aposentadoria. Por mais que a gente está numa área de um trabalho que a gente gosta, que a gente ama fazer, a gente precisa garantir que a hora que a gente, né, quiser parar de trabalhar, a gente esteja garantida ali com um plano de aposentadoria. Então, para isso, para executar esse planejamento, para eu conseguir fazer o acompanhamento de tudo isso, eu fui desenvolvendo algumas planilhas. E essa daqui é talvez a planilha principal, né, que me demandou mais tempo de pensar para ter uma planilha que fosse bem objetiva. Eu gastaria pouco tempo do meu dia com essa planilha, 10 minutos do dia a gente consegue colocar todas as informações necessárias. E eu vou estar passando aqui para vocês, aba a aba, para vocês terem uma ideia do que a planilha poderá nos ajudar. Primeiro ponto aqui é estimar uma meta, né? Estipular uma meta aqui. Quanto que eu gostaria de chegar no final do mês? E para eu chegar nessa meta, né, naquela apresentação anterior, eu mostrei os pontos que a gente precisa levar em consideração, né, que são as despesas do consultório, parte tributária, despesas de reservas de férias, de mês de baixa, pagando despesas pessoais, meus objetivos pessoais, aposentadoria, tudo isso é importante eu chegar no valor para saber se realmente para ser minha meta, porque é com essa meta que realmente eu vou ter essa tranquilidade financeira. Então, isso aqui é só, né? Isso aqui para uns pode ser muito, para outros pouco, mas não, só para a gente ter um valor mais fácil de mostrar, eu coloquei R$ 10.000, pensando aí em ter uma meta de trabalhar 20 horas por semana, que daria aí 80 horas semanais, 80 atendimentos mensais. E para isso, a minha hora de sessão teria que ser R$ 125. Então, a primeira coisa que a gente define é isso aqui. E daqui a pouco a gente volta para falar essa outra parte dessa. Aqui, à medida que os pacientes vão chegando, e eu tenho essa planilha desde quando eu comecei na clínica, a gente vai cadastrando o paciente. Ele começa com start ativo, mas à medida que vão finalizando, tem uns que vêm na sessão e que não volta, outros suspende o processo, eu vou mudando esse estado, tá? Então, aqui, o ideal é que a gente tenha uma planilha dessa por ano, depois a gente importa esses dados para o ano seguinte, mas a gente continua com esse histórico de todos os pacientes, porque os pacientes vêm, vão e voltam, né? Então tem muitos pacientes que voltam, então você não vai ter que cadastrar de novo, você vai ter todo o histórico dele aqui, desde a primeira vez que você atendeu
até todos os atendimentos que foi feito ao longo do tempo. Eu vou mostrar nas próximas aulas. Então, aqui a gente cadastra o paciente, cadastra o status, cadastra a data do primeiro atendimento, de onde que esse paciente veio, né? Então, aqui, se foi um paciente que indicou, eu gosto de escrever paciente, colocar o nome do paciente na frente. Tem pacientes que chegam através de Instagram, tem pacientes que chegam por indicação de psiquiatra, também gosto de colocar o nome na frente. Então, esse campo é livre, mas ele é importante a gente estar tendo esse controle para a gente fazer uma boa gestão. Aqui o local de atendimento, né? Quando eu comecei isso aqui, eu atendi no meu consultório, atendi numa clínica, depois veio pandemia, a gente começou a atender muito por online, né? Inclusive hoje eu só atendo online, mas para quem atende online, consultório, é importante ter essa informação, até para fazer uma boa gestão da agenda. Aqui eu gosto de sempre deixar essa planilha ao filtro só dos ativos para melhorar a visibilidade. E aqui o paciente, eu vou colocar o valor da sessão que eu combinei com o paciente e quantas sessões eu combinei com ele por mês, tá? Então, tem paciente que a gente vai combinar, às vezes já está numa fase de fazer 2 sessões por mês, ou 4. Tem gente que atende até mais de uma vez por semana, né? Mas o normal é geralmente uma vez por semana. Então, aqui a gente coloca o número de sessões previstas, tá, gente? Nessa aba aqui seria a previsão. E aqui, ó, valor previsto mais valor de sessão, eu tenho previsto para cada paciente o valor total de receber no final do mês. Para que eu vou precisar dessa informação? Para alimentar essa aba. Então, olhando por isso aqui, eu já sei que eu tenho uma previsão de chegar no final do mês com uma receita de 8.334, atendendo 79, fazendo 79 atendimentos no mês, e o meu valor médio de sessão está em 105,49. Então, isso aqui já são números importantes para eu começar a fazer uma análise, né, e ter algumas ações. Voltando aqui, que o fone caiu. Mas, então, voltando aqui, ó, aqui já tem dados para eu tomar algumas ações. Por quê? Eu já estou no meu limite aqui de atendimentos, né, que eu estou disposta a atender, e não estou chegando na minha meta que eu gostaria. Então, isso significa por quê? Porque o meu valor de sessão está abaixo do que eu preciso. E eu não tenho mais agenda. Então, isso aqui significa que meus próximos pacientes eu devo começar a aumentar o meu valor de início. Eu não sei vocês, mas eu trabalho assim. Eu tenho um valor para pacientes que estão iniciando, e como os pacientes às vezes vão ficando até anos com a gente, então esse valor às vezes fica um pouco defasado, apesar da gente combinar de uma vez por ano, né, a gente fazer esse ajuste, mas os novos pacientes eu baseio o valor em cima dessa estatística aqui, ó, desses dados aqui. Se eu já estou com a minha agenda cheia, ou pelo menos com a agenda que eu gostaria, né? E não estou chegando na minha meta, está na hora de eu aumentar esse valor. Ok? Se for o contrário, às vezes eu já estou próximo da meta, mas às vezes nem estou próximo da meta, mas estou com minha agenda bem vazia, então de repente eu trabalho até um pouco abaixo disso aqui para conseguir ir chegando mais próximo dessa meta. Tá? Então isso aqui também vai ser de cada um, com a realidade de cada um. E aqui, continuando, eu cadastro o paciente aqui, né, que eu mostrei para vocês, desculpa, no cadastro aqui. Depois que eu cadastro aqui, automaticamente esses pacientes vêm para essa aba. E aqui, eu pensei nessa planilha de a gente estar usando uma por ano. Então, aqui eu dividi essa aba de sessões efetivadas, né, que foi meus atendimentos, em 12 meses, foi mês a mês, e cada mês eu tenho uma coluna que é referente a uma semana. Então, aqui, ó, segunda semana de fevereiro, eu vou marcar aqui quais os pacientes, qual dia, dia 10, quais foram os pacientes que eu atendi dia 10. Eu só venho aqui e coloco um númerozinho aqui do dia 10, referente à segunda semana. Eu nem sei se isso aqui é segunda semana, possivelmente sim, mas só para ter
né? Então, supondo que aqui, de 18 é na segunda semana, né? Aqui, ó, e aí informo quais os pacientes eu atendi dia 18, tá? Então, isso aqui para cada coluna dessa semana e o dia referente. E a mesma coisa eu vou fazer nisso na aba pagamentos, só que ao invés de colocar o valor, o dia que eu recebi, eu vou colocar o valor. Então, supondo que aqui na segunda semana, esse paciente aqui me pagou R$ 70. Esse aqui me pagou, esse aqui me pagou R$ 50. Então, eu vou colocando aqui referente à semana, quanto que o paciente me pagou. E nessas colunas aqui, ó, se está em verdinho, o paciente tem créditos, tem vermelho, eu já bato o olho e sei quem está me devendo no total, tá? E aqui, nesse relatório, eu vou ter, ó, mês a mês, quantos atendimentos que eu fiz, quantos atendimentos que eu fiz no final do ano. Então, como eu comecei essa planilha lá desde o início da minha clínica, eu sei exatamente quantos atendimentos eu fiz mês a mês no ano, quanto foi o valor que eu fiz de atendimentos e quanto foi o que eu realmente recebi. O ideal é que quando a gente fecha o ano, isso aqui mais ou menos fica no 0 a 0, né? Se passa algum saldo no ano seguinte, a planilha também está preparada para ser ajustada com isso e no curso eu explico direitinho. Tá bom? Então, aqui é só para vocês terem uma ideia, tem mais detalhes lá no curso, vocês vão ver a planilha, ela é bem, acho que ela é bem intuitiva, mas tem as aulas direitinho, tem a apostila, então, mas eu quis apresentar esse vídeo aqui só para vocês terem uma ideia do como é que isso poderia ajudar vocês. Ó, outra planilha que eu desenvolvi também é uma planilha mais simples, mas aqui também a gente tem uma visão do ano todo, o valor estimado de cada despesa, se eu for na pessoa física ou na pessoa jurídica. Isso aqui também é importante, porque se eu vou tributar na pessoa física, tem a questão de informação lá no Carnê-Leão, que é uma informação para Receita, para a gente pagar um imposto mais justo, né, pagar menos impostos, e também para a gente chegar naquela meta, né, para chegar no final do mês, eu saber despesa a despesa, quanto que está ficando o meu trabalho, quanto que eu vou precisar para as reservas, com esse total aqui, mais o valor que eu preciso do meu pessoal, e esse planejamento pessoal não faz parte desse curso, né, mas a parte da aposentadoria eu posso ajudar vocês a calcular, mas aí você vai ter lá o seu padrão de vida, quanto você gostaria de ter, como se fosse um salário, né, para a sua pessoa física, mais os seus objetivos para chegar nessa meta, tá? Então, aqui a gente vai ter planilha para chegar nas despesas no consultório. E outro módulo que eu vou explorar muito também no curso é a questão de, será que vale a pena clicar na pessoa física ou na pessoa jurídica? E aí a gente vai ter a parte da pessoa física, por exemplo, vai ter um módulo lá que vai mostrar como fazer o carnê-leão, o que, é que pode incluir nesse carnê-leão, quais são as despesas da pessoa física, né, INSS, imposto de renda, tudo isso. Na pessoa jurídica, a mesma coisa, quanto que custa abrir uma empresa, qual que é o tipo de empresa, quando que seria interessante. Tem um comparativo, que é esse documento aqui, mas não vou entrar em detalhe, lá no curso está bem detalhado, né? Se vale, em que momento valerá a pena abrir uma empresa, que eu fiz um comparativo de uma receita de R$ 10.000, pensando em alguns custos lá de consultório, cheguei à conclusão que no ano, se eu abrir empresa, eu vou estar economizando quase R$ 8.000 aí, mas isso aqui é bem pessoal. Então, isso aqui é bom, e se vocês tiverem interesse de adquirir o curso, eu tenho parceria com o contador, que ele vai estar ajudando a fazer essa análise individualmente para chegar à conclusão se vale a pena abrir a empresa. E no curso também eu desenvolvi lá o e-book, né, uma apostila com todo o material, um passo a passo de tudo isso que tem nas aulas gravadas e no material escrito também, para facilitar. Talvez nem seja tão necessário, porque o curso é bem intuitivo, as aulas também bem objetivas, são aulas curtinhas, o curso todo não dá 3 horas, tão rapidamente se passa pelo curso,
Mas, a meu ver, eu acho que pode te ajudar, principalmente com a utilização dessas planilhas, porque eu utilizo no meu consultório e me ajuda muito a ter essa clareza, fazer essa gestão. Pessoal, então é isso. Eu espero que tenha ajudado a dar uma ideia do que o curso pode te oferecer. Se tiver ficado alguma dúvida, vai ser um prazer a gente voltar a conversar. Pode me entrar em contato comigo pelo WhatsApp ou pelo direct no Instagram. E para essa turma aqui, quem tiver interesse, o Matheus, que é o contador que tem uma parceria comigo, ele disponibilizou aí 10 vagas para os meninos que entrar e fazer essa sessão individual. Para os outros, se não der para ele oferecer para todo mundo, ele pode pensar em fazer em grupo, mas a gente vai estar tentando ajudar todos aí para fazer essa análise da parte tributária. E para todos que adquirirem, se quiser que eu faça a simulação para aposentadoria, é só me mandar também, que tem interesse, me sinalizar lá, que eu vou estar enviando os dados que eu preciso, que a gente vai fazer uma simulação para saber, né, de agora, no momento que você está até a sua aposentadoria, quanto você precisaria investir e como investir para garantir uma aposentadoria tranquila. Tá bom? Então tá, é um prazer, será um prazer se a gente caminhar junto aí. Um abraço, até mais.